Olá, tudo bem? Agora vamos compartilhar um novo artigo que saiu recentemente aqui sobre coronavírus e gravidez. Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar esse tema aqui, esse trabalho, que é a implantação rápida de um drive-thru pré-natal, de atenção pré-natal, em resposta à pandemia do coronavírus. Esse trabalho está disponível aqui, é um free full texto, então você pode acessar sem precisar de nenhuma intervenção, é um trabalho gratuito, e aqui a gente vai resumir os principais pontos desse trabalho. Bom, primeiro que a doença do coronavírus foi declarada uma emergência de saúde pública para todos os Estados Unidos, na verdade, para todo o mundo, que fornecer acesso aos cuidados de saúde pré-natal enquanto limita a exposição dos profissionais de saúde na obstetrícia e também os pacientes com coronavírus é um desafio, e que, embora a redução na frequência de consultas de pré-natal e a implementação de intervenções em telesaúde forneçam algumas opções, ainda há necessidade de visitas desses profissionais de saúde. Um modelo de assistência pré-natal drive-thru foi desenvolvido em que as mulheres grávidas permaneceriam em seus automóveis enquanto estariam sendo reavaliadas pelo profissional de saúde, reduzindo assim o potencial de exposição ao COVID-19 do paciente, do profissional de assistência à saúde ou médico ou, no caso, da enfermeira obstetra ou outro profissional que se proponha em determinada legislação nacional. As visitas pré-natais diretas incluiriam elementos que algumas instituições não conseguem realizar através dos exames de telesaúde, como medições de pressão arterial para avaliação de distúrbios hipertensivos, de avaliação da frequência cardíaca fetal e determinadas medições ou observações baseadas em ultrassonografias, bem como a interação face a face do paciente profissional de saúde, reduzindo assim a ansiedade do paciente resultante da redução do número de consultas planejadas à clínica com um profissional de saúde obstetra e o medo da exposição ao vírus no ambiente clínico. Descrevemos o rápido desenvolvimento de um modelo de assistência pré-natal drive-thru projetado para reduzir o número de visitas pré-natais pessoalmente em 33% por paciente, em comparação com o paradigma tradicional de assistência pré-natal, usando equipamentos e suprimentos que a maioria das clínicas obstétricas dos Estados Unidos podem acessar. Então, essa é a figura que denota a assistência pré-natal drive-thru. Então, o paciente chega, liga para o consultório, para em determinado lugar, o profissional de saúde, seja ele médico ou profissional de enfermagem, avalia, libera o paciente e depois, né, ele também vai realizar a sua rotina, quer seja para neutro, o paciente, logicamente, higienizar, ou quer que seja para realizar o atendimento através de telesaúde. Então, a gente vai ter os cuidados do profissional em relação à visita pré-natal, à ausculta cardíaca fetal, a ultrassonografia indicada. Eu não vejo com bons olhos de você realizar, mesmo com transdutores portáteis, a realização de ultrassonografia dentro do carro. A qualidade vai ser péssima, ao meu ver. E a assistência médica para confirmar a identificação, né, de determinados dados do paciente, o rastreamento de determinadas situações, alguns questionamentos e principalmente os sinais vitais. Para você realmente fazer o básico, feijão com arroz, ausculta cardíaca fetal, altura de fundo uterino e pressão arterial, tranquilo. Mas para você realizar um pré-natal de verdade, é impossível você realizar um pré-natal dentro do carro. E aqui a gente resume a tabela 1 e o box 1 sobre os principais conceitos do trabalho. Aqui eu queria realmente levar uma particularização dos equipamentos de pré-natal para as consultas, né? Então, você vai precisar de 2 cadeiras, pelo menos, né? Da questão das mesas, tanto para o atendimento como para a recepção, né? Estações para lavagem de mão e os desinfetantes, né? Isso aí é importantíssimo. Lixeira também é importante. Uma barreira de privacidade, se necessário. Você também ter a questão da refrigeração e também a sinalização para identificar o tráfego de veículos, no caso do atendimento ao drive-thru.
Em relação aos suprimentos que são importantes nesse atendimento, o equipamento de proteção individual, conforme a necessidade e de acordo com os requisitos da instalação, toaletes desinfetantes, gel de ultrassom, muitas vezes EMES e bags, eu acredito que seja justamente para, se for o caso da paciente vomitar, não sei exatamente, ou alguns tecidos, panos importantes que são para a realização da higienização da própria paciente. E no que diz respeito ao equipamento, a gente precisa de aparelho de pressão arterial, termômetro, na verdade, o sonar, o aparelho de ausculta cardíaca fetal. Em alguns casos, pode ser interessante uma sonda para avaliar a vitalidade do feto, além de estações de trabalho com, de repente, laptops, fica complicado num drive-thru, mas é possível, bem como a cadeira de rodas, de acordo com uma necessidade de urgência. Então, você veja que é algo complexo. Eu diria que aqui, para o Brasil, talvez só o sonar, um aparelho de pressão e uma fita métrica seria interessante, e também uma balança portátil. Aí, nesse caso, a paciente já teria que sair do carro para se pesar, ou se pesaria em casa, e você teria a confiança nessa aferição da balança. Mas aqui tem a proposta do cuidado pré-natal e pós-parto das visitas. E aí, vamos prestar atenção, porque a gente já discutiu um trabalho sobre isso, né? E aí você vai ter, né? Primeiro, a idade gestacional é entre 6 a 9 semanas. Essa visita precisa ser pessoal. E aí você tem a viabilidade do ultrassom. E a solicitação dos exames laboratoriais e do exame físico inicial. Isso aqui é fundamental. Então, aqui, no mínimo, no pré-natal tradicional, você vai ter 1 e 2 consultas, porque vai ter ultrassom e a visita pré-natal, em geral, no mundo todo, não é preconizada a consulta com a ultrassonografia. Entre 12 a 14 semanas, você pode realizar pessoalmente o screening da aneuploidia, que ele tira a ultrassonografia do primeiro trimestre, a morfológica do primeiro trimestre. Entre 16 e 18, recomenda uma consulta em telesaúde. E, realmente, né, isso pode ser feito, não é um período crítico da gravidez. Mas entre 20 a 22 semanas, recomenda a realização de consulta pessoal e a realização do rastreamento de aneuploidias através do ultrassom morfológico do segundo trimestre. E, nesse período, a gente também avalia o colo e o Doppler das artérias uterinas. Lá, eles também pedem a alfa-fetoproteína no rastreamento de cromossomo patil, que não é a nossa realidade. Entre 24 e 26 semanas, eles realizam o atendimento através de telesaúde, e a partir de 27 e 28 semanas, outra consulta pessoal, onde você vai avaliar a necessidade da imunoglobulina anti-DU, para quem for RH negativo e que o esposo for RH positivo ou desconhecido, e também alguns consentimentos em relação ao parto e outros tipos de vacina, como é o caso da DTPA, que a gente pode fazer a partir de 20 semanas, e a hepatite B, se a paciente não for imunizada. A partir de 30 semanas, eles propõem também outro atendimento de telesaúde, né? A partir de 32 a 34 semanas, aqui está funcionando o drive-thru, olha aqui. Depois de 36 semanas, o atendimento pessoal para screening, exame cervical e confirmar a apresentação. E a partir daqui, drive-thru também, para a partir de 37 semanas. Então, 37 semanas drive-thru, 38 semanas drive-thru, 39 semanas drive-thru, e a partir de 40 semanas, uma avaliação pessoal para discutir indução do parto, o exame cervical. Pós-parto, eles preferem uma avaliação via drive-thru 7 a 10 dias e checar a necessidade, né, da avaliação da pressão arterial, se for o caso. 2 semanas teleatendimento e 6 semanas teleatendimento. Teleatendimento para checar a incisão, se for o caso de cirurgia, e checar o acompanhamento pós-parto depois de 6 semanas, que é o período de puerpério. Por exemplo, se a paciente tiver diabetes gestacional, tem que reavaliar uma nova glicemia, bem como as pacientes com hipotireoidismo subclínico precisam ser reavaliadas. Se a gente tivesse que trazer para uma realidade prática, vamos ver o número de consultas presenciais. Eu vou falar só o número de consultas presenciais, tá bom? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consultas presenciais. Com um detalhe importante: 7
da ultrassom. E aí, a gente precisa realmente filosofar um pouco, porque vocês vejam que eu não estou nem colocando os atendimentos de telesaúde, porque 7 consultas presenciais, 1, 2, 3 atendimentos de telesaúde, então seriam 10, e o atendimento drive-thru, 11, 12, 13, 14 consultas. Então, isso aí varia entre 7, 10 e 14 consultas, e com apenas 2 ultrassonografias. Sinceramente, esse modelo ele não me agrada, não faz sentido, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem realidade para isso. A gente já discutiu um trabalho que era considerações sobre cuidados obstétricos durante a pandemia do Covid-19. Esse trabalho também está disponível para vocês avaliarem. E eles também preconizavam aqui, 1, 2, 3 consultas, porque uma para ultrassom, uma para visita à enfermagem, uma para ultrassom. Então, 1, 2, 3, o screening seria através de aconselhamento genético, e aquele não coloca se seria online ou visita, vamos deixar para lá, vamos supor que a gente nem faça. Então, 3. Depois, seria avaliado pelo obstetra, 4. Um exame morfológico, 5. Telesaúde, que a gente não vai contar. Depois, outra visita, 6. Os exames laboratoriais e a vacina. Outra consulta de telesaúde, não vamos contar. Depois, 7 consultas, para depois realizar o screening. E depois, com 37 semanas, seria mais um retorno 9. Então, na verdade, a gente calculou em torno de 8 a 9 consultas presenciais. Esse modelo também, para mim, não é o ideal, até porque aqui você só preconiza a realização de uma ou duas, na verdade, 2 ultrassonografias. É muito pouco para quem precisa um pré-natal de qualidade, principalmente no país em desenvolvimento, que é o Brasil. E aqui é a nossa rotina, o meu acompanhamento pré-natal, já que lá no consultório a gente tem a possibilidade de realização de ultrassonografia na própria consulta de pré-natal. Então, eu vou até simplificar todo esse acompanhamento, que a gente vai se ver em, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas. E nessas 7 consultas, a gente preconiza, sim, a avaliação da mãe e a avaliação do bebê através da ultrassonografia. Então, para mim, essa questão do drive-thru não vai funcionar. Essa questão da telesaúde, ela pode até ajudar como complemento, isso aqui a gente já está fazendo na nossa rotina, mas, em geral, a gente tem a consulta inicial e faz na consulta inicial a ultrassonografia. Em caso de alto risco, a gente repete com 2 a 3 semanas. Depois, preconiza, sim, a realização da ultrassonografia do primeiro trimestre. Depois, a determinação do sexo fetal, crescimento e desenvolvimento e o pré-natal de rotina, de 20 a 25 semanas, a realização do morfológico, do dupla das uterinas para rastreamento de pré-eclâmpsia e também de restrição do crescimento intrauterino, e a avaliação do colo para rastreamento de insuficiência cervical e decisão se vale a pena realizar a cerclagem uterina. Com 26 a 31 semanas, sim, a gente também faz a confirmação do exame do coração fetal no morfológico e tira a necessidade de um eco fetal. É um período, sim, que a gente também olha a face do bebê, porque isso vai fazer com que a mãe fique mais tranquila. Então, a gente tem que acabar com essa história de que no pré-natal a gente não pode mostrar o bebê, que isso não tem importância, que é para fazer o mais rápido possível. Você não, jamais você vai convencer uma gestante, principalmente uma gestante de alto risco, que essa avaliação sumária vai ser o suficiente. Jamais, principalmente para quem teve essas situações de altíssimo risco. E no 8º mês, as consultas a gente já sabe que são quinzenais, a gente pode até botar para 3 semanas quando são situações literalmente de baixo risco. Então, a gente prova por A mais B, principalmente na última consulta, que a gente consegue sim a realização de um pré-natal de altíssima qualidade, mesmo diante dessa pandemia do coronavírus, e a gente sugere a realização de 1, 2, 3 rotinas laboratoriais, preconizando a realização dos exames na coleta domiciliar, ou aí sim você pode promover uma coleta do tipo drive-thru, bem como as vacinas que já são recomendadas, e a gente dá uma ênfase maior na vacina da influenza, né, do H1N1. No pós-parto, a consulta pode ser online, e eu não vejo, pessoal, modelo melhor do que esse para você garantir uma assistência pré-natal de qualidade nos tempos de coronavírus.
eu discordo mesmo, bato de frente com qualquer instituição, com o que for. Eu não sou nenhum moleque, nenhum menino, eu acho que eu já tenho um tempo suficiente para chegar e bater aqui de frente, dar minha cara a tapa, para dizer com toda a franqueza que nesse período de pandemia do coronavírus, o que a gente mais precisa é de acolhimento, é de cuidado pré-natal, não é de espaçar a consulta. É exatamente o contrário. A gente precisa aumentar a qualidade da consulta de pré-natal. Isso a gente vê claramente, pelo menos eu estou tentando isso na minha assistência pré-natal. Nós criamos grupos de WhatsApp, nós fazemos reuniões através da plataforma de atendimento online, né, via online, e nós criamos, inclusive, um canal de atendimento para pacientes com sintomas respiratórios para dar essa atenção diferenciada. Então, o pré-natal, nesse período de pandemia, jamais deve ser minimizado, jamais devemos pensar em diminuir as consultas de pré-natal. Pelo contrário, principalmente em nível de SUS, é preciso garantir esse atendimento e esse atendimento com qualidade, situações onde a paciente no SUS sequer tem direito à assistência mínima necessária, quer seja por uma única realização de ultrassonografia pelo Serviço Público de Saúde. Eu falo isso aqui na nossa realidade de Pernambuco, particularmente na região metropolitana do Recife. Mas, enfim, nós vamos terminar mais uma vez esse trabalho, que é aí, depois de a gente pegar esse trabalho do drive-thru, comparar com outro trabalho, comparar com a nossa realidade, esse trabalho do drive-thru sugere, em conclusão, que o drive-thru, através de consulta pré-natal, é possível reduzir a interação pessoa a pessoa e contato com potenciais fatores de risco, concordo, reduzindo assim o risco de transmissão da infecção pelo Covid-19 e fornecendo simultaneamente o cuidado fetal. Mais pesquisas serão necessárias para determinar o sucesso da implementação dessas unidades de drive-thru através do modelo de assistência pré-natal, bem como a satisfação com o processo e também a coleta dos resultados. Atualmente, os dados estão em andamento. Então, pessoal, é isso. A gente precisa avançar bastante em relação ao pré-natal. Graças a Deus, antigamente a gente que batia de frente com o sistema em realizar as consultas de pré-natal e a ultrassonografia no momento da consulta, não tem como negar, você vai expor muito menos a paciente a um risco, como é no caso comum em que ela realiza a consulta pré-natal e vai para outro local para a realização de ultrassonografia. Esse modelo precisa ser revisto, como eu sempre bato de frente, não só em relação à assistência particular, porque isso aí a gente já sabe que tem sua, literalmente, particularidade, mas em relação ao SUS, é preciso ter uma atenção redobrada em relação à superlotação, à aglomeração de pacientes nas maternidades, que é muito comum a gente ter diversos quartos contendo pelo menos 6 a 8 pacientes com um único banheiro, e essas pacientes aglomeradas serão fontes de transmissão, né, assim, sem nenhum cuidado do coronavírus. Então, muita atenção, é hora de juntarmos esforços. Essa não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, porque eu realmente acredito que a gente pode humanizar o parto institucionalmente através da melhora na hotelaria, inclusive nos equipamentos mínimos, na infraestrutura mínima. Não faz sentido esse acúmulo de gente no mesmo quarto, é preciso mais privacidade, é preciso até a questão do banheiro. Se a gente pede tanto pela lavagem de mão, como é que você vai ter um quarto com 6 a 8 pacientes e vai ter uma pia disponível para lavagem de mão? Então, é preciso acordar em relação a isso. Essa ideia do drive-thru, ela é interessante se a gente tivesse uma rotina de atendimento de uma maneira mais, digamos assim, organizada, sobretudo com a consulta com o profissional de enfermagem, o enfermeiro obstetra, que aí poderia sim passar os dados do exame físico, da questão da ausculta cardíaca fetal, da pressão arterial e da altura de fundo uterino, para um segundo momento você realizar o teleatendimento de saúde. Mas em nível de Brasil, eu não sei se isso funciona, eu acredito que não. O que eu acho que a gente precisa é melhorar a assistência pré-natal, porque melhorando essa assistência pré-natal, certamente a gente vai melhorar os indicadores de qualidade de assistência à saúde, quer sejam através da razão de mortalidade materna ou mesmo do coeficiente de mortalidade infantil.
É isso. Espero que tenham gostado, espero ter contribuído e vamos em frente juntos a enfrentar aí essa pandemia do coronavírus na gravidez. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.